Diga para o seu irmão, pergunte a ele, por que você existe? Por que é que eu coloquei esse tema? Esse tema nesta mensagem? Porque muitos de nós, no início de ano, a gente fica fazendo planos, né? Projetos para a nossa vida, querendo um ano melhor, querendo uma vida melhor. A gente acredita numa perspectiva de vida melhor, porque na realidade nós estamos aqui para melhorar a nossa qualidade de vida. Glória a Deus. É para prosperar. É natural que o ser humano queira ser algo melhor do que o que já é. É natural que o ser humano queira fazer algo mais do que o que já fez até os dias de hoje. Mas às vezes no momento da dificuldade, como foi para me aceitar Jesus há 22 anos atrás, eu estava passando um momento de prova tão grande, que eu cheguei a perguntar ao Senhor, Senhor, por que é que Tu me deu vida? Por que é que eu nasci? O que é que eu vim fazer neste mundo? E nesses 22 anos o Senhor tem me mostrado o que é que eu vim fazer neste mundo. Glória a Deus. Então a pergunta do início de ano, ontem eu fui dormir com os projetos, né? Eu estava dizendo, hoje eu vou começar a ler a Bíblia, novamente, pela 9ª vez, a Bíblia inteira. Glória a Deus. E começar a ter o meu quarto de guerra. Assim, aquele vaso que eu era, que não tinha uma oração que Deus não atendesse. Sabe por quê? Porque as minhas orações eram em dias com o Senhor. E por conta de muitas lutas e muitas retaliações, eu recuei. Eu tinha dito, Senhor, esta noite eu vou começar tudo de novo hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não tive o tempo, por causa dos compromissos e obrigações domésticas e familiares e pessoais. Eu não tive o tempo que eu gostaria de ter tido para me dedicar à palavra. Mas o tempo que eu me dediquei à palavra, esse eu aproveitei. Pode ter certeza que eu engoli os pontos e as vírgulas e vou passar aqui este banquete para vocês em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então a pergunta é essa, por que você existe? Em primeiro lugar, a Bíblia é uma coisa tremenda. Eu não estou idolatrando a Bíblia. Eu estou dizendo que a Bíblia é um ponto de referência para que nós, como cristãos, venhamos ter como prioridade na nossa vida. A Bíblia é um livro fenomenal. Por quê? Porque é o único livro que o autor dela, glória a Deus, está presente. Diga aqui para o seu irmão, Deus está presente. O Espírito de Deus está aqui entregando esta palavra para você. Pela misericórdia, a infinita misericórdia de Deus, eu sou apenas um instrumento. Glória a Deus. Mas eu fico ali orando ao Senhor, eu digo, Senhor, eu quero ser só um instrumento. Eu quero falar aquilo que Tu queres falar para a Tua igreja. E hoje a palavra foi muito forte, uma palavra abençoada que o pastor Beto deu, exortativa, mas edificante. Porque quem é filho de Deus, a cada ano que passa, melhora mais a sua qualidade. Tem que ter transformação de vida. Dá para diferenciar o que é filho de Deus e o que é filho inimigo. E coincidência ou não, eu vou falar um pouco sobre isso aqui hoje. O pastor Beto não sabe nem qual é a passagem que eu vou falar aqui. Apenas eu vou mostrar aqui para que nós venhamos entender qual é a importância da nossa existência. Amém? Vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 6 e versículo 12, que praticamente falam as mesmas coisas. Outra coisa fenomenal que eu acho e vejo na palavra de Deus é que ela se renova dia a dia. Você pode usar o mesmo texto, pode ter mais de 200 pastores neste momento falando sobre esse mesmo texto, e Deus pode usar essa mesma mensagem de forma diferente.
Por quê? Porque ele vai o que? Abrangir, vai atingir as expectativas daquele que está pregando e daqueles que estão recebendo. Está vendo? É uma palavra que ela tem o poder de se renovar. Por isso que ela é o maior livro do mundo. Efésios, capítulo 1, versículo 6. Glória a Deus. Oh, aleluia. Hoje eu estou com um vasinho de Deus aqui, que ainda vai pregar a palavra de Deus e vai dar um testemunho de vitória. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E diz assim a palavra de Deus: para o louvor e a glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Diga aí para o seu irmão: você foi feito para o louvor e para a glória de Deus. Você crê nisso? Você está apto para ser esse louvor e essa glória de Deus? Se você não estiver, você vai receber essa aptidão agora. A direção, a preparação, a unção. Se você assim o quer levar, você vai levar. Porque o Espírito de Deus está disposto a entregar a mim e a você. Versículo 12. Com o fim de sermos, para o quê? Para o louvor da sua glória. Vamos ler comigo, igreja. Com o fim de sermos, para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro... Quem está em Cristo aqui? Quem confia em Cristo? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós fomos feitos para o louvor e a glória de Deus. Agora vamos lá em Gênesis. Eu vou ler 7 passagens bíblicas aqui para você entender por que você existe. Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Amém, queridos? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Diga para o seu irmão: Deus te criou para governar. Deus criou você e a mim para governarmos o que Ele criou. Você é a coroa, aleluia, da glória de Deus. Espírito Santo de Deus, que esta palavra, ela fique no entendimento de cada um daqueles que estão aqui, Senhor, com momento de quebrantamento, como filhos teus que precisam ouvir a tua voz e levar em si este alimento que é primordial para a nossa vida cristã, Senhor. E desde já nós te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Podemos sentar. Por que é que você existe? Seja como ser humano, seja como filho de Deus, seja como membro da igreja, por que é que você existe? Qual é o propósito de Deus na tua vida? O ponto de partida aqui, qual é? E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, para que ele governasse o que ele criou. Amém? Agora, existem 3 características, e hoje só vai dar tempo de falar de uma. Quarta-feira eu falo da segunda, e no próximo domingo eu falo da terceira. Existem 3 características que é necessário a gente saber que existe em cada um de nós, para que nós venhamos entender por que Deus nos criou. Oh, igreja, é tremendo isso daqui. Feliz daquele que ouvir esta palavra. Feliz daquele que quiser
quiser ser alimentado pelo poder da palavra. Amém? Nós somos os portadores das características instintivas que nos faz ser a coroa da criação. Você é a coroa da criação de Deus. Agora, preste bem atenção. Quando Deus te fez, tudo aquilo que Ele fez no mundo foi para que você viesse usufruir e viesse administrar. Amém? Quando Deus diz assim, e Deus fez, e Deus criou os céus e a terra. Deus criou o lumiar, dia e noite. E Deus achou o quê? Que era bom. E Deus, tudo que Deus fez, a palavra de Deus diz que Ele achou que era bom. Agora, por que este zelo de Deus? Por que este cuidado de Deus? Porque Ele fez para que você e eu usufruíssemos daquilo que Ele criou. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Então o homem foi feito apto para a imortalidade. Diga para o seu irmão, você não vai morrer. É meio intrigante isso daí. Tá? Elimina algumas coisas da teologia que diz que quando o homem morre, algumas coisas dizem que é a aniquilação total do homem quando ele morre. Ou então, a aniquilação do homem quando ele morre em pecado. E nenhuma dessas duas hipóteses o homem morre. Mas Deus criou um princípio para que o homem obedecesse. Diga aí para o seu irmão, obedecer faz a diferença. A diferença na vida dos filhos de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, porque Deus nos fez para que nós ficássemos junto com Ele. Aqueles que foram destituídos da glória de Deus, mas teve a oportunidade de retornar para Deus através de quem, igreja? Através de Jesus. Através do sacrifício vicário do seu filho. Agora você vai já entender por que é que você existe. Glória a Deus. Tem um propósito para isso. Amém? Deus diz lá em Jeremias 1, versículo 12: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra, para que ela seja cumprida. Você sabe o que acontece? O que Deus está querendo dizer aqui? Não volta atrás. A palavra dele tem que ser cumprida até por ele mesmo. A palavra de Deus, o que Deus prometeu aqui, vai ser cumprido. Ele não volta atrás, porque ele vela pela própria palavra dele. Glória a Deus. Quer ver outra passagem bíblica? Salmo 119, versículo 89. Vê. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Deus não pode retroagir a sua palavra. Deus não vai retroagir nas suas promessas, porque Ele não é um homem para que minta, nem volte atrás. Diga para o seu irmão, preste atenção na palavra de Deus. Porque são promessas de bênção e crescimento e vida para ti e para mim. Glória a Deus. Só podemos entender o que Deus quer na nossa vida se nós nos aprofundarmos na palavra dele. Então, a imortalidade de Deus não muda. E você foi feito o quê? A imagem e semelhança de Deus. Então, a imortalidade está com você também. Agora, como Deus também, junto com isso, criou os princípios, existem dois princípios para isso. Tem o princípio da obediência e o princípio da desobediência. Quem desobedecer tem o quê? A condenação eterna. E quem obedecer tem o quê? A salvação eterna. Deu para entender? Não tem como evitar. Deus não vai retroagir nas suas promessas. Deus não pode aniquilar
da sua palavra por causa da nossa desobediência. Ela vai ser cumprida. A imortalidade na vida do homem existe. E nas próximas pregações vocês vão entender o princípio dessa imortalidade também. E nós precisamos exercitar, ter sede desta palavra, ter a vontade de ouvir a voz do Senhor e a vontade de cumprir o zelo, a necessidade que nós precisamos ter como filhos de Deus, estar vinculados ao Senhor, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O Senhor nos criou para nós governarmos. Então, se nós formos feitos à imagem e semelhança de Deus, a tendência é que nós venhamos ser o quê? Uma pessoa com um pensamento certo, pensamento bom, de bondade. Nós temos que ter o quê? Zelo. Glória a Deus. Com o nosso irmão. Quando Deus criou todas as coisas, e fez Deus e achou tudo maravilhoso. Quando ele achou que aquilo era bom, ele achou que era bom para ele, ou ele achou que era bom para aquele que ele daí ia criar, que era você e eu. Então o homem também tem a capacidade emocional e intelectual, assim como feito a imagem e semelhança de Deus, para criar e fazer o que é o melhor pelo seu próximo. Você tem a capacidade de governar, administrando, escolhendo. Glória a Deus. Deus te deu inteligência para isso. Você é a coroa de Deus, você é a diferença. O crente nasceu, o Filho de Deus existe para vencer e fazer a diferença. O Senhor quer que você faça o que é certo, o que é correto. Porque você é feita à imagem e semelhança de Deus. E Deus é bom demais. Deus é puro demais. E Deus quer o melhor para você. Quem quer o melhor para o seu próximo? Quem está preocupado com o seu irmão? Quem está preocupado em ouvir a voz do Senhor e obedecer? Se recebe uma exortação e você está se enquadrando naquela exortação, quanto tempo passa você pensando naquela exortação e se preocupando com o que é que o Pai está achando e pensando de você? Ou será que é só um crente emocional? Aqui glorifica a Deus, quando sai do portão, já está desobedecendo a palavra do Senhor. Diga para o seu irmão, tenha domínio sobre as suas emoções, tenha domínio sobre o seu corpo, porque se você não souber dominar as suas tendências pecaminosas, você está perdido. Você está perdido. Porque se você não consegue ser um bom administrador seu mesmo, você não vai saber administrar mais nada daquilo que Deus confiou. Família, trabalho. Você não vai saber governar nada daquilo que Deus formou e criou para que você organizasse, para que você governasse. Deus te criou com a capacidade de planejar, de avaliar, de administrar. Deus te deu potencial para tudo isso, porque você é um ser humano extremamente inteligente. Você é um ser humano que tem um intelecto que você precisa explorar e administrar. E quando você tem o Espírito Santo de Deus ajudando a administrar o que é do Senhor, você não vai falhar. Quem tem o Espírito de Deus aí, na glória a Deus? Glória a Deus. A palavra de Deus lá em Isaías 45:12, o Senhor diz assim: eu fiz a terra e criei o homem, eu fiz, e as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Ele criou e ordena. Quem tem o Espírito Santo de Deus aprende a ouvir a voz do Senhor e aprende a obedecer, não gemendo, não do jeito que você quer, na hora que você quer,
Mas aprende a obedecer com alegria, fazendo a vontade do Senhor na tua vida, como verdadeiros participantes do reino de Deus. Vou ler só mais um versículo bíblico em 2 Coríntios. Esse é intrigante. Esse eu deixei por último, para que você fosse com ele na sua mente, no seu coração, para que ele fique impregnado na tua consciência e tatuado na tua imaginação, nos teus pensamentos, e que você nunca mais esqueça dos propósitos que Deus tem na tua vida, e para que você e eu não venhamos esquecer o porquê que nós existimos. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15. É tremendo. Preste bem atenção nessa palavra, igreja. 2 Coríntios 5, 14 e 15. E diz assim a palavra de Deus: porque o amor de Cristo quem está acompanhando aí, nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam por si. Deu para entender? Vai entender já já. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Diz aí para o teu irmão: tu não manda mais em ti. Quem foi que disse que é para tu fazer o que tu queres na tua vida? Quem foi que disse que o verdadeiro Filho de Deus, feito à imagem e à sua semelhança, tem o direito de achar e de opinar sobre as verdades que só o dono deste livro? Não esqueça, Salmo 119, versículo 89 diz que esta palavra está escrita no céu. Não pode retroagir daquilo que Deus já determinou, daquilo que Ele já sabia que ia criar. E Ele não volta atrás. Aí a pessoa acha que ser crente é uma coisa tão comum, ou o amor de Deus é tão grande. Uma vez salvo, para sempre salvo. Isso é um evangelho irresponsável. Não estou afim de hoje não. E o Espírito Santo incomodando. Hoje tem uma palavra que vai alimentar. Hoje tem uma palavra que vai te dar livramento. Hoje tem uma palavra que vai te curar. E nunca tem tempo. Sempre tem uma enfermidade, um problema para não vir à casa do Senhor. Isso chama-se batalha espiritual. Aí muita gente pensa que ser crente é água com açúcar. É uma coisa bem boazinha de se levar, porque Jesus é bom demais, morreu por nós. Então, quantas vezes for necessário, Ele vai nos perdoar. Mas o peso dessa palavra, pergunte para o Senhor: quer continuar a ser crente? Entenda que o Espírito Santo fala com você. Se concentre no poder da palavra. Fique ligado como um cordão, como um fio condutor no trono daquele que está falando contigo agora. Esta palavra que eu acabei de ler está dizendo que Deus fez você e a mim para vivermos única e exclusivamente em função de Jesus Cristo. Aí a gente vê o que? Oh meu Deus não está me ouvindo. Oh meu Deus, se tu fizer isso, aquilo por mim, eu vou te dar uma oferta. Se tu fizer isso, aquilo por mim, eu vou te dizimar. Fica trocando, negociando com Deus. Ainda não é cristão. Ainda não tem a consciência. Ainda não está liberto, nem renovado.
Esta palavra tem o poder de se renovar. Mas só vai entender o propósito dela quem tem o Espírito de Deus na sua vida. Se não tiver, você vai sair daqui afadigado. Se você não tiver o Espírito de Deus na sua vida, você vai sair daqui empanzinado. Porque a palavra foi deverasmente pesada. A comida pesou demais hoje. Quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, sai daqui glorificando ao Senhor. Porque o Senhor te fez para imortalidade. A escolha é sua. Obediência ou desobediência. E o Espírito de Deus está dizendo: Deus te fez para que você viva em função de Cristo. Não viva mais em função de você. Isso é só para quem é cristão. Glória a Deus. Tem que viver em função daquele que morreu e ressuscitou por mim e por ti. É para isso que Deus nos fez. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor e vamos agradecer a Deus essa palavra. Quem entendeu essa palavra? Quem não entendeu essa palavra? Eita, um bocado, viu? Quase a mesma coisa. Eita, Jesus maravilhoso. Então foi ainda não, Dedinha? A gente pega os crentes e assina, não, Dedinha, na palavra? Oh Deus, abençoa teus filhos que estão aqui por um ato de fé, com tanto amor, tanto respeito, com tanta dedicação, Senhor. Cada um que vem aqui é porque crê que esse monte é sério. Crê que essa igreja aqui, Senhor, não é nem igreja de multidão, mas é a igreja daqueles que querem te servir com verdade, com compromisso. É a igreja daqueles que respeitam o Deus que eles servem neste lugar. Porque sabe que este Deus é fiel, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jesus Cristo, e que é aquele que está operando no meio do seu povo. Portanto, Senhor, alcance o coração e o pensamento de cada um dos teus filhos. Porque cada um tem uma forma, um agir, um pensar, e às vezes não estão nem entronizados naquilo que tu queres, meu Deus, fazer na vida deles. Porque ainda nem se conscientizaram da importância que eles são para ti. Mas eu creio que nenhum aqui está aqui por acaso. Eu creio que todos que estão aqui tu segurou na mão e trouxe, porque tu tem um amor tremendo, um propósito maravilhoso, poderoso na vida de cada um dos teus filhos. Senhor, abençoa cada vida neste lugar. Cada um daqueles que colocaram seus pés neste lugar para te adorar aqui esta noite, que possam entender a tua palavra. Incomoda com a tua palavra, porque são teus filhos. E eu sei que tu amas demais, Senhor. Senhor, que tu possa trazer cada um deles quarta-feira. Que a tua igreja possa estar mais presente. Porque é nessas horas que a gente mostra a nossa fidelidade para contigo. É cansados mesmo do trabalho. É exauridos mesmo. É nessa hora que o sacrifício maior recebe a vitória que vem de ti. Porque tu contemplas, Senhor, a fidelidade de cada um. Que Deus abençoe e dá a vitória plena e completa à vida de cada um dos teus filhos. Fortalece, dá compreensão e entendimento em direção do teu Espírito em todos os segmentos de vossas vidas, em todas as áreas, seja espiritual, seja financeira, seja sentimental, seja familiar, seja no trabalho. Tem que cumprir metas, tem que cumprir cotas. Meu Deus, vai fazendo a obra, prospera, declara a vitória da tua igreja. Eu creio no poder de Deus que estou sentindo a presença aqui agora. Eu creio que só veio aqueles que o Espírito entregaram a Deus nesta noite. Em teu nome, Senhor, eu creio. Amém, Jesus. Glória a Deus.